A paz do Eterno, bem-vindos ao canal para a Glória de Deus, mais um vídeo para a Glória de Deus. Irmãos, há mais ou menos umas 8 horas, iniciou mais uma vez o confronto entre Israel e Irã. E esse confronto, irmãos, ele é muito perigoso, porque eu temo que daí para frente agora, só mesmo o acordo de paz de Apocalipse, os 7 anos. Porque a coisa agora vai gringolar. Não vai ficar bom. Conclusão, o que nós podemos esperar disso? Dessa guerra? Mais problema para o mundo todo. E por que eu estou falando dessa guerra? Porque, irmão, as pessoas não conseguem viver na paz. Não conseguem. É guerra o tempo todo. É guerra no Irã, é guerra com Israel e Irã, é guerra em vários outros lugares, Rússia com Ucrânia, vários lugares em guerra. Temos aí uma guerra aí que a qualquer momento pode estourar entre, se não me engano, Índia, Paquistão, os paquistaneses, a Índia também, é quem mais é lá pro lado da China, lá, aquele cara lá, esqueci o nome, sei se é o Xi Jinping, o outro lá que tem lá, perto do Japão lá, esqueci o nome. Coreia, guerra para tudo que é lugar. E a Bíblia diz, fica esperto, porque nos últimos dias vai haver guerra, rumores de guerra, e a coisa ia ficar doida. E aí, trazendo para o nosso dia, para a nossa hora, eu vejo uma pessoa que trouxe tanta guerra, mas tanta guerra para as pessoas. O nome dessa pessoa não preciso nem dizer, mas eu vou dizer porque vocês sabem que é Josafá. E ele é o seguinte, tem um tal de cavaleiro aí, que eu não vou nem falar, ele gosta de chamar os outros de CC besta, ele manda as pessoas para vários lugares, xinga vários palavrões. E esse cidadão, irmãos, ele ainda diz que está servindo a Deus. Isso tudo é derivado de Josafá. Então, irmãos, sinceramente, cara, eu vou dizer para vocês, eu não estou murmurando. Não estou murmurando. Ontem ele fez um vídeo aí, mostrou um vídeo aí de uma irmã, que eu nem também vou falar o nome, que eu nem me lembro também, ex-CCB, há 15 anos, já saiu da congregação, eu acho. E faz o mesmo papel que Josafá, que é ensinar. Né? Ela diz que leciona, que lê Bíblia, que ensina Bíblia, que faz e acontece. Irmãos, eu para ensinar alguma coisa, eu tenho que saber. E para eu saber, eu preciso aprender. E uma coisa que todo ser humano precisa saber, primeiro, de qualquer letra, de qualquer teologia, é temor a Deus, amor a Deus, primeiro, amor a Deus, temor a Deus e santidade. Se você não tiver esses 3 requisitos antes disso, você não pode entrar numa de querer ensinar vida com Deus. Porque você não tem vida com Deus. Se você não tem amor a Deus, se você não tem temor a Deus, se você não busca a santidade, porque eu não vou dizer que alguém aqui na terra seja santo, mas você batalha para viver na santidade. Você batalha para fugir do pecado. Fugir do pecado. A palavra diz isso. Foge do pecado. Agora, como é que uma pessoa que não tem vida com Deus quer ensinar vida com Deus? Alguém me responde isso. Então o que essa pessoa vem fazer aqui numa rede social? Ela planta. É o que eu sempre falo. Problema, dissensão, engano, confusão, guerra, ódio, briga, discórdia,
falta de paz, falta de amor, tudo que é tipo de coisa ruim e maligna. Mas essa pessoa insiste em dizer que está pregando Deus. Daqui a pouco ela está pegando uma espada, dando para um, para outro, fala, ó, corta a cabeça do cristão. Vai fazer igual os caras lá, do Islã. Ah, ué. Por quê? Porque lá no Islã eles têm a briga por causa disso. A história deles é Maomé, papapá, e aí é o seguinte. Ou você vai ser islâmico ou você vai perder a cabeça. Aí eu pergunto para você, uma pessoa que prega esse tipo de coisa que o Josafá prega, essa doutrina maligna, porque para mim, eu nunca vi Josafá pregar amor, perdão, paz, ele sempre pega o contrário. E aí, o que mais me irrita é a hipocrisia dele, que ele vem para cá com uma conversa de que quer ensinar. O que ele quer ensinar? Porque até hoje eu nunca vi uma pessoa que não sabe, que não tem, ensinar o quê? Como é que eu vou ser professor de alguma coisa se eu não tenho amor em exercer o ensino? Ah, eu vou para a escola, vou ensinar, só que é o seguinte, eu vou lá pegar o meu salário. Chega lá, eu não tô nem aí para ninguém, eu não quero saber de ninguém, não quero saber da vida de ninguém, não quero saber se está aprendendo, se não está, o que vai ser, que vai deixou de ser, de onde veio, para onde vai, não tô nem aí. É um sino que tine. Tem barulho, mas não tem essência, não tem sentimento, não tem nada. Eu fico indignado, irmãos, mas lá no fundo eu entendo, reconheço que isso faz parte da palavra. E aí essa mulher disse que o que estava acontecendo contra a congregação, contra o ministério da congregação, não era perseguição, não era somente crítica, era cobrança para uma melhora da congregação. Ok. Eu nunca fui hipócrita e não vou passar a ser hipócrita agora. Eu vou dizer para você o seguinte. Se deve melhorar? Óbvio. Está escrito. Quem é santo, santifique-se mais. Limpe-se mais. Quem é puro, limpo, limpe-se mais. Mas existe uma coisa no meio de tudo isso aí, é que existe o ensino. O ensino, para quem não sabe, eu sou analfabeto de carteira e de carreta. Ele é pedagógico. E pedagogia não tem nada a ver com perseguição, afronta, como é que se diz? Ridicularização da pessoa, porque não é assim que você age pedagogicamente na vida de ninguém, nem na vida espiritual e nem na vida pedagógica no sentido sistema implantado na nossa humanidade, sociedade. Então o que acontece? Não vejo por que ela e ele, né, se sente no direito de achar que pode ser um professor ou uma professora, ensinar alguma coisa, quando o mais importante você vê bem claro, bem nítido, que eles não estão praticando, que é o reino de Deus. Jesus veio aqui e falou, olha, chegaram para Jesus, tal, e aí Jesus, qual é a da parada? O que tá arrumando aí? O que tu quer? Pá. Olha só, eu não vim senão fazer a vontade do meu Pai. Não vim fazer minha vontade, vim fazer a vontade do meu Pai. Qual a vontade do meu Pai? Que o reino dele esteja em vós. E o reino dele, tá?
não é deste mundo. Por quê? Porque o mundo jaz o maligno. Ah, mas cadê o reino? O reino dele já está dentro de vós. Se o reino de Deus está dentro de nós, qual é o reino de Deus? O reino de Deus é, segundo o que está no primeiro mandamento, é amar a ti mesmo, né? No segundo mandamento. No primeiro é amar a Deus. Mas o reino de Deus é amar a Deus de toda a tua condição máxima, tá? E ao próximo como a ti mesmo. Então, peraí, quem é que gosta de ser chacoteado, injuriado, esculachado no sentido da palavra, né? Humilhado e debochado e etc, etc, e ainda consegue ter algum tipo de aprendizado para o bem? Então, alguém me explica aqui. Isso é um engodo maligno. Então, se as pessoas querem vir ensinar alguma coisa sem sentimento de compaixão, de graça, de misericórdia por alguém, eles não estão querendo, estão fazendo um inferno. Não é. E o contrário, é para fazer mal mesmo. Agora, em relação a erro de ministério, eu posso cobrar do ministério? Não posso cobrar nada. Agora, se alguém me perguntar, eu não sou hipócrita em dizer, o irmão quando falou que é isso ou aquilo outro, estava certo? Eu não vou nem falar aqui, porque já falaram muita besteira no púlpito da congregação e eu já ouvi do Brás e já ouvi em outras igrejas um monte. Mas é o que eu falo. Não, aí ele diz o seguinte, não, fala besteira porque não estuda. Não, senhor, não tem nada a ver a pessoa fala besteira com estudo. Não tem. Tem a ver com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele não é guiado por estudo. O Espírito Santo, ele é guiado por você dar lugar ao Espírito Santo para ele agir no livre curso. Então, quando você está agindo pelo Espírito Santo, você não fala besteira. E eu não tô nem aí, sabe por quê? Porque eu não posso chegar e cobrar de alguém e dizer, não, você tem que toda vez que subir lá no púlpito para pregar, tá guiado pelo Espírito Santo. Porque o dia que ele não tiver, é problema dele com Deus. E se Deus permite, também é problema dele com Deus. Se Deus permite, irmão, uma pessoa subir num púlpito, como várias pessoas fazem em vários lugares do mundo, e falar uma besteira, não é problema teu. Não é seu problema. Isso é um problema dele com Deus. O que eu tento deixar claro aqui para todo mundo é o seguinte, você não depende de quem está no púlpito, do que a pessoa fala no púlpito. Por que eu estou entrando nesse assunto do ministério? Já vou terminar o vídeo e vou chegar lá. O que acontece? O irmão, já falei isso aqui várias vezes, mas ele pode estar com problema, chegar lá e ele descarregar o problema no púlpito. Pode, isso acontece sim. Por quê? Porque o inimigo vai estar na cabeça dele. Ele já vai estar sobrecarregado. E ele tem um ministério. E ele está lá. E aí ele oferece para um, para outro, para um, para outro. Acontece, vamos supor, caso que ninguém tem a revelação da palavra e ninguém vai chegar lá e vai subir, né, sem revelação, ou até vai subir sem a revelação, porque eu já perguntei isso para um cooperador antigo uma vez, falei para ele, cooperador, vou dizer, de patente, tá? Respeitável, não um brincalhão da vida, não. Uma pessoa que inspira respeito. Eu disse para ele, ele falou, olha, irmão, eu não posso. Eu perguntei para ele, vem cá, todo mundo que sobe aqui está guiado pelo Espírito Santo? Ele falou, meu irmão, eu não posso te afirmar isso e não posso falar nada disso para você. E eu recebi a resposta dele de bom grado. Porque ele realmente respondeu uma coisa certa. Ele fez como Jesus. Vós é que diz, eu não disse nada, vocês é que estão dizendo. Você é o filho de Deus? Vocês que estão dizendo. Então é o seguinte, eu digo,
diante de que o irmão, que é cooperador, falou a mesma coisa. Agora, se eu não posso dizer, afirmar que todo mundo que sobe é pelo Espírito Santo, eu também não posso afirmar que todo mundo que sobe, sobe sem o Espírito Santo. Entendeu a balança? Agora, eu posso, tá, fazer o seguinte, a seguinte medida, não é julgamento, porque nós não podemos julgar. Posso. Qual? Estou no culto, o irmão está pregando a palavra, ele fala alguma coisa que eu vejo que não tem a ver. O que eu vou fazer? Vou ouvir. Vou fazer como diz. Aquilo que é bom, você guarda. O que é ruim, você joga fora. Estou dizendo isso com o maior amor, com o maior carinho. Por quê? Porque ele postou um vídeo, o senhor Josafá, do testemunho de uma irmã que perdeu um filho de 23 anos. Segundo, ele foi buscar a palavra. O ancião, que inclusive estava em pecado de adultério, pregou para esse menino, dizendo para esse garoto que ele não poderia, que não era para ele casar. Ele gostava muito da pessoa, ficou sem a pessoa terminou o relacionamento com ele e ele ficou só. Resultado, esse rapaz veio a cometer suicídio. Conclusão, arrebentou com tudo. Então é isso que eu falo. O peso de uma palavra aqui, usando o nome de Deus, o peso de uma palavra no púlpito é muito grande. Eu conheço pessoas que falou que não devia e colocou famílias, tá? Fora da igreja, famílias. Que Deus abençoe essa família e guarde a família inteira. Apesar de que eu já tive problema com essa família, Mas que Deus abençoe, porque mesmo eu tendo um problema com eles, eu gosto deles. Sempre gostei deles. Sempre tive um sentimento de amor cristão por eles. Mas o inimigo entrou e eles quiseram fazer o lado do inimigo. Eu falei, quer jogar o lado do inimigo é problema de vocês. A minha parte eu estou fazendo e vou fazer e acabou. Não tomei como ira, não tomei como ódio, entendeu? Um dia lá a gente saiu numa discussão mais calorosa e eu pelo menos falei para ele, ó, você quer partir para pancada, então a gente vai partir, porque eu não tô nem aí para nada, entendeu? Então, quer dizer, no momento que o negócio ficou acalorado, agora, foi um erro meu e erro dele. Na verdade, o erro foi dele, porque ele que provocou todo o problema junto com a esposa. Mas eu não tenho nenhum problema contra ele, nem contra ela, nem contra os filhos. Porque eu sempre prezei por ver os jovens, os filhos, parece que ele tem 4 ou 5 filhos, eu nem me lembro mais, acho que são uns 4 filhos. E tem um outro também, que é a mesma coisa, fala de ancião. Se não me engano, ele tem 3 filhos, todos os 3 são músicos, acho que são 2 músicos, um organista, a mãe também era organista, ele era evangelista e atendia culto e pregava e tal, para lá e para cá. Final da história, foi para Jandira, lá no começo daquela guerra de 2010, fez tudo para mim ir para Jandira, e eu sempre aconselhando ele, tentando colocar na cabeça dele que ele e Deus e a família dele com Deus, e que ele não tinha que se importar com fulano, ciclano. Então, quer dizer, tiraram de dentro da congregação 3 músicos, aliás, 4, porque a irmã também era organista. Então, 2 organistas e 2 músicos. E mais esse rapaz que evangelizava, também pregava na igreja e tal. Irmãos, é complicado, muito complicado. Então, essa irmã, o filho dela veio a falecer. E essa irmã arrebentou a vida dela. Essa irmã parece que tem 30 ou 40 anos de congregação. E aí aquela batalha, aquela guerra, aquela luta sangrenta, sabe? Abre a ferida fica doendo e sangrando o tempo todo.
nunca cicatriza, é aquela coisa. Então, o que pode falar para uma mãe que perde o filho numa situação dessa? Nada. A não ser o que o próprio filho dela falou. O próprio filho dela falou. E o que eu vou falar para essa irmã é isso. Irmã, você fez um vídeo aí, aliás, você fez um vídeo não, você fez um testemunho, botou aí teu testemunho, depoimento aí no canal do Josafá. O que acontece? Ele colocou lá, eu digo para a irmã o seguinte, irmã. Segundo o que a irmã falou, o teu filho escreveu uma carta. E nessa carta ele disse para a irmã não sair da congregação e para a irmã não abandonar a Deus, não se revoltar contra Deus, para a irmã não ter problema com Deus e também para que não saísse da congregação. Em relação ao que a irmã vai fazer, eu não sei, mas foi isso que o filho da irmã pediu para a irmã. Então, a irmã, antes da irmã fazer qualquer coisa, a irmã tem a certeza de uma coisa: Deus te ama. Problema, a irmã poderia ter na congregação e em qualquer outro lugar. Problema, o teu filho poderia ter na congregação e em qualquer outro lugar. Parece que teve um momento da vida desse teu filho, parece que aconteceu algumas coisas e tal, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui porque não me cabe. Eu só acho que o que o filho da irmã pediu, pelo menos se esse foi o pedido dele para a irmã, eu acho que a irmã deveria ponderar. E com certeza, irmã, a irmã não está vendo com os olhos da irmã, mas tem pessoas que admiram a irmã, tem pessoas que gostam da irmã, tem pessoas que consideram a irmã na vida espiritual, na vida cotidiana. Tem a família da irmã, que a irmã tem outros filhos, e a irmã, óbvio, é mãe. Essa dor, esse sangramento, não tem palavra para dizer, tá? Esse sangramento, essa dor não para, ela não cessa, ela sangra. Mais uma coisa, eu posso dizer para a irmã, essa pessoa que falou isso não estava numa condição boa, tanto que a irmã sabe que a condição dele era condição errada, ele não poderia estar no púlpito, mas por um erro dele, arrogância dele, orgulho dele, e por ter dado lugar ao espírito mal, porque quem fez isso contra o filho da irmã, falou essas palavras, foi o espírito mal, usando uma pessoa que deu lugar. Porque eu sempre digo, pode ser o ancião que for, ele pode sim pecar, ele pode cometer pecado horrível, ele pode dar lugar para o espírito mal, sim. Não vem com essa capa de santidade, com essa capazinha de santo, daquela história de ungido, não, porque a mim não engana. Não engana, e eu já falei com vários anciões, vários cooperadores, e não engana, tá? Esse negóciozinho de capinha, de gravatinha, de terninho, não tem nada contra, eu gosto de usar terno, acho muito legal e tal, mas não tenho usado por N motivos e eu não vou perder tempo de explicar isso agora. Mas terno não leva a santidade nenhuma, barba não leva a santidade nenhuma, ministério não leva a santidade nenhuma. O que leva a santidade é o temor e o amor e o temor a Deus. Isso sim leva a santidade, tá? E quando você ama Deus, quando você teme a Deus, com certeza você vai cumprir o mandamento, que é amar o teu próximo. E quando você ama o seu próximo, você não dá lugar ao diabo para fazer mal ao teu próximo. E é isso que eu falo para esses cooperadores e anciãos, e também falo para esse tal de Josafá. Porque se realmente, é por isso que eu falo aqui, ele quer julgar, ele quer culpar, ele quer cobrar. Tem erros nessas pessoas que vão para o púlpito? Tem. Tem que mudar? Tem. É bom que mude? Sim. Precisa? Sim. Mas
ninguém pode cobrar ninguém. Não. Nós podemos sim. Ô irmão do Ministério do Brás, você errou nisso aqui, então precisa que você tome uma atitude. Primeiro, servo de Deus e de um homem. Assume o que fez, confessa o que fez diante de Deus e da Irmandade, que é o que está escrito na Bíblia. Age corretamente como está escrito na palavra, porque não venha para cá com essa historinha, entendeu? Ah, não, que não pode ver vídeo. Tudo bem. Aí eu acho que a Irmandade não deve ver vídeo de crítico da congregação. Mas tem vários vídeos aí que a Irmandade pode ver, porque edifica a vida espiritual, sim. Agora, vocês querem cobrar, vocês querem ensinar, vocês querem exortar. Ok. Mas se lembre de uma coisa. Dê o exemplo. Preguei em teu nome, fiz, aconteci, blá, 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 blá. Não te conheço. E outra coisa, ai daquele por quem vem um escândalo. Quer pregar? Gosta? Maravilha. Sente prazer? Maravilha. Mas sinta um prazer maior do que tudo isso. Amando a Deus, temendo a Deus. Fazendo o que está escrito no segundo mandamento. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque se você não fizer isso, é em vão. É em vão. E digo mais, o nosso tempo aqui, para todo mundo, vai passar. Se não chegar o arrebatamento antes, vai passar. Recolhido, e aí, meu amigo? Eu não preciso nem comentar. Então, estamos vivendo aí momentos apocalípticos. Daqui 7 anos, 3 anos e meio, porque essa guerra vai escalar. O Trump está com tudo no esquema. O Elon Musk está com tudo no esquema. Esqueci lá, o vice-presidente dos Estados Unidos e mais um outro lá que manda lá em tudo lá. Também está com tudo no esquema. E a galera das guerras estão todo mundo partindo para dentro. Por quê? Eles não vê o caminho de volta. Eles vê o caminho de avante. E eles vão para frente. E a frente para eles não vai retroceder. Ninguém vai entregar os pontos. Você vê que até o próprio, uma pessoa, o Irã, olha o tamanho do Irã, mas nunca entregou. Hamas, olha o tamanho, olha a faixa de Gaza, olha, nunca entregou. Né? Então, Ucrânia, olha a potência da Ucrânia contra a Rússia, mas também não entregou. Então, é isso que vai acontecer, ninguém vai retroceder, a guerra vai continuar. E essa guerra aí agora do Irã, Israel e Irã, agora, essa daí é que vai trazer o acordo de paz. Você pode ter certeza. Que os 7 anos de paz vai ser feito em cima dessa guerra aí. Entendeu? Ela vai durar um tempo, como já está durando essa da Ucrânia aí. Depois desse tempo, tá? Após esse tempo, porque o Donald Trump vai fazer um monte de coisa lá nos Estados Unidos para poder chegar lá no Irã e falar, agora eu quero que vocês façam o acordo de paz. Por quê? Porque aí ele vai ter cacife, porque ele está se armando, ele está articulando, né, para ele poder ter uma certa segurança dentro dos Estados Unidos. Por quê? Porque dentro dos Estados Unidos tem muita gente infiltrada. E o que acontece? Tem gente de tudo que é jeito lá dentro. Né? Então, o que eles querem? Eles vão fazer agora entrar com aquele rastreamento maciço, massivo, rastrear todo mundo, entendeu? Não vai ficar não vai ficar uma alma viva dentro dos Estados Unidos que não vai ser revirado pelo lado do avesso. Quando os Estados Unidos tiver catalogado todo mundo, revirado todo mundo pelo lado do avesso e ver que tem uma taxa bem mínima de risco, tá? De um ataque terrorista contra os Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, aí ele vai colocar a questão dele, que é o acordo de paz de 7 anos. Aí ele vai chegar por ele e vai falar, agora é o seguinte,
vocês não soltaram os reféns todos, vocês não fizeram o que a gente conversou, né? E aí agora é o seguinte, como existe um negócio entre os Emirados Árabes e os Estados Unidos, que foi fechado agora também, já tem mais algo pendente para que as coisas comecem a funcionar na paz, para que esses negócios que foram fechados, eles venham fluir e dar lucro para o lado da galera. Então, quer dizer, então vai acontecer isso. De uma certa forma, politicamente, é correto, é certo, né? É crescimento, é desenvolvimento, é paz. Então todo mundo vai chegar e falar, não, beleza, vamos para a paz, vamos para o crescimento, vamos aí, né, para expandir e tal, e etc. Só que a gente já sabe como é que é esse esquema. Vai ser quebrado nos 3 anos e meio. Os 7 anos de paz vai ser quebrado em 3 anos e meio. Só que a galera é igual o homem é teimoso. É o que está escrito lá na Bíblia, entendeu? Um montão não vai acreditar. Tem um monte de gente que não vai acreditar. Tem um monte de gente que vai ser enganado. Tem um monte de gente que vai ser pego de surpresa. E tem um monte de gente que vai se lascar. Como foi nos dias de Noé. Não adianta você gritar, ficar gritando aqui. Mas Noé não parou de gritar. Noé não parou de construir a arca. Noé não... Ele só parou quando Deus falou, entra, pega os animais, entra e fecha. E foi Deus que fechou. Então, meu amigo, você vai ser como nos dias de Noé. Ninguém estava aí, ninguém queria saber, e tanto faz, tanto fez, a Bíblia é só mais uma história na Terra e acabou. Isso daí também serve para o Josafá, porque se não fosse assim, se realmente ele tivesse preocupado com salvação de alma, ele não agiria como ele está agindo. Sabendo, conhecendo a Bíblia como ele diz que conhece, e sabendo que as coisas estão acontecendo todos os dias. O que ele estaria dizendo aqui? Vamos nos achegar a Deus, vamos nos unir a Deus, vamos nos unir na comunhão um com os outros e vamos fazer aquilo que Deus nos ensinou a fazer. Vamos dar ênfase ao reino de Deus, vamos elaborar, vamos edificar, vamos viver, implantar o reino de Deus para o mundo. Uma andorinha só não faz verão. Você vai fazer sozinho como? Não tem como fazer. Aí, óbvio, eu venho aqui, batalho aqui, os meus videozinhos, tal, beleza, tranquilo. Encerrar o vídeo. Josafá, dê lugar ao Espírito Santo e peça perdão e misericórdia para que esse espírito maligno, contrário, de guerra, de soberba, de tudo quanto é coisa ruim, saia da tua vida, cara. Irmã, eu só tenho uma coisa para te dizer. Quem fez mal contra o teu filho foi o inimigo. E o Pai te ama muito. Deus te ama muito, 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 muito. E que Deus abençoe a irmã, a sua família. E que Deus possa colocar bálsamos, porque eu sei que essa dor, esse sangramento, é difícil dele fechar. Talvez não feche, talvez não pare de sangrar, mas que ele coloque um bálsamo nesse sangramento da irmã, nessa ferida, em que a irmã possa continuar a caminhada, bem eu não vou dizer, mas sem olhar para trás daquela forma, sabe, que a gente fica prostrado, arriado, entendeu? Que Deus dê ânimo para a irmã, porque a irmã é amada, é guerreira e Deus ama a irmã. Se a irmã não quiser ficar na congregação, Deus abençoe a irmã, onde a irmã for, mas se lembra da carta do teu filho. Que Deus, ele te ama e que não, jamais, tá? Se Deus colocou a irmã na congregação, um dia escolheu para colocar a irmã lá, eu creio que foi Deus que escolheu, não foi o inimigo.
Então, eu acho que se eu pudesse citar alguma coisa aqui, eu citaria Jó. Óbvio que o que aconteceu na vida de Jó não vai acontecer na vida da irmã. Deus não vai restituir o dobro na vida da irmã. Mas espiritualmente, e em relação ao amor, e em relação à vida eterna, eu creio que sim, que Deus vai restituir na vida da irmã. E quem é dono das almas, irmãs? Quem é dono das almas é Deus. E eu creio que sim, está escrito na Bíblia que Deus não tem prazer naquele que tira a sua própria vida. Mas eu tentei suicídio, irmã. Tentei suicídio, eu passei uma noite inteira pendurado num prédio, guerreando contra o diabo não deixava eu dormir, botava a mão na minha cabeça, empurrava a minha cabeça, eu ouvia vozes do inferno o tempo todo, uma noite inteira, em cima de um prédio onde tinha 4 tigelas grandes, de barro, cheia de oferenda para o inferno. Fui levado em cima desse prédio, não sei como escalei esse prédio, numa sexta-feira, 13 de agosto. Eu passei a noite todinha da sexta-feira até o sábado, ali naquela guerra. Pulo, não pulo, pulo, não pulo, pulo, não pulo, pulo, não pulo. Alguém me viu, chamou o bombeiro, e eu estava pendurado lá em cima, lá, sentado na beirada do parapeito do prédio. Esse prédio ele tem 30 e poucos metros de altura, se não me engano acho que chega a 35 metros, e a minha intenção era pular dali para, tipo assim, bater no chão e acabar não sentir mais dor nenhuma. De tanto que a minha alma estava ferida, sabe, eu vinha de uma vida de acúmulo de perca, sabe, percas e percas e percas. E eu disse para Deus que eu sabia e tudo, mas para mim não tinha jeito e eu não queria fazer mal a ninguém. Então, para encerrar esse vídeo aqui, foi isso. Eu poderia dizer mais coisas, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Então, eu escolhi fazer mal a mim para não fazer mal às pessoas. Mas, de qualquer forma, mesmo que se eu fizesse mal a mim, eu estaria fazendo mal às pessoas. Como o seu filho fez o ato que ele fez, ele foi, de uma certa forma, não racionou, não foi racional, e ele, tipo assim, por uma dor, por algo muito forte que ele estava sentindo, ele não pensou na dor que ele ia causar na vida da irmã, na dor de muita gente, que é a família dele. Então, eu não estou aqui julgando ele, eu estou dizendo porque eu passei por isso. Então, eu também estava nesse caminho, mas eu digo para a irmã, ele foi enganado, tá? Ele foi enganado. Então, se ele foi enganado, irmã, a vida dele foi ceifada, ele não tirou a própria vida dele, ele foi enganado. E se a vida dele foi ceifada e ele foi enganado, então ele não tirou a própria vida dele. Então, o inimigo tirou a vida dele. Eu creio que tá? Eu creio que, como a irmã disse, que ele era temente a Deus, fazia muita coisa. Eu creio, de verdade, eu creio de verdade. Se Deus quiser, e Ele pode fazer sim, Ele não vai estar mudando a palavra dele. Mas Deus pode dar vida eterna para o teu filho, pode perdoar o teu filho, pode, porque Cristo foi e pregou para os mortos. Agora, é uma questão de crer. Eu creio nisso. Eu não estou dizendo que vai acontecer isso, tá? Mas se nós pararmos para pensar no testemunho que a irmã contou, no relato do filho da irmã, que era um caro servo de Deus, tá, teve os seus prós e contras, teve seus problemas, seus tropeços, como todo mundo tem, mas depois desse ataque tão violento,
em relação o ancião que foi usado pelo inimigo para falar para ele, a coisa gringolou. E isso foi só mais uma tática do inimigo, irmão, para poder gringolar a coisa e para a coisa desandar, para poder, entendeu? Acontecer isso na vida do teu filho e na vida da família da irmã. Mas eu creio, irmã, eu creio que, como a irmã disse, que o teu filho era gente boa, eu creio que Deus não vai colocar, por esse motivo, dele tirar a própria vida, porque ele foi levado, enganado, engodado, atacado e levado a isso. Eu creio que Deus não... Porque a dor dele era muito grande, irmãos. Quando a pessoa tira a própria vida, é porque a dor dela é mas tão grande, que ela não vê saída. Ela não vê saída para a cura da dor. E a maioria das dores que eu vejo as pessoas tirando a vida é por causa da parte afetiva. Um dia ainda vou falar mais disso. Mas pode ter certeza, a dor afetiva é muito grande. A dor da alma, a dor sabe, você sabe o que é ser rejeitado, irmãos? Pode ver que as pessoas, quando perdem a esposa, filho, alguma coisa assim, é a dor da perca, é uma coisa. Mas você imagina a perca mais a vida te rejeitando, pessoas te rejeitando. Ser rejeitado, irmão, é isso que Jesus passou na cruz. Ele foi rejeitado. Quando ele veio dar a vida, amar as pessoas e dar a vida eterna. É isso. É isso. Deus abençoe a todos, que vai dar 1 hora de vídeo. Passa muito rápido. Então, vocês, anciões e cooperadores, pelo amor de Deus, pelo amor da vida de vocês, vida espiritual, família de vocês, busca temer a Deus no púlpito, busca estar lá cheio do Espírito Santo, para não causar isso. Desagregação. 2 famílias que eu conheço que foram desagregadas de dentro da congregação. Família de pelo menos 7 pessoas. Uma era 6, a outra era 7. 7 pessoas, né? Vamos colocar 13 pessoas desagregadas. 2 famílias. É difícil? É. Mas tem esse tipo de pessoas que vão no púlpito falar o que não deve. E essa irmã que fatalmente, com essa fatalidade, retirou a própria vida. Mas para a família eu digo isso, irmãos. Eu creio que por esse motivo, tá? Deus não condena o filho da irmã. Porque ele foi levado, ele foi atacado, ele foi atingido. Só que nessa guerra, desse ataque, ele não resistiu. Ele foi vítima. Então, é minha forma de crer. Não estou mudando a palavra de Deus aqui, não estou blasfemando e nem falando heresia. Os que me acusarem de heresia e dizer que eu estou falando besteira, vocês acertem com Deus. Beleza? Até o próximo vídeo, para a glória de Deus.